Olha, agora retomando aqui o papo aqui no nosso quintal, o presidente Lula fez a última reunião do Conselhão para discutir os rumos da economia brasileira. E durante o discurso falou sobre as emendas impositivas. Vamos então conversar com o nosso André Anelli mais uma vez, que vai trazer as informações para a gente agora. Fala aí, meu amigo. Pois é, Evandro, essa nova manifestação do presidente Lula acontece justamente em um momento de crise com o Legislativo. De um lado, então, com o Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, insatisfeito com a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, porque queria Rodrigo Pacheco na vaga deixada por Luiz Roberto Barroso. E, do outro lado, na Câmara, insatisfação principalmente de Hugo Mota por conta das diversas críticas que o projeto de lei antifacção acabou recebendo após o relatório do deputado federal Guilherme Derrite. Nesse contexto, o presidente Lula resolveu tratar de um tema que também é muito delicado com o Congresso Nacional, que é a liberação das emendas parlamentares, aqueles recursos que são destinados a deputados e senadores e que são aplicados em obras nos estados e municípios. O presidente Lula disse que considera um sequestro do orçamento cerca de 50% das verbas da União irem para as mãos dos congressistas por meio de emendas parlamentares. Vocês acham que nós do governo temos algum problema contra o Congresso Nacional? A gente não tem. Eu, sinceramente, não concordo. Não concordo com as emendas impositivas. Eu acho que o fato do Congresso Nacional sequestrar 50% do orçamento da União é um grave erro histórico. Eu acho. Mas você só vai acabar com isso quando você mudar as pessoas que governam e que aprovaram isso. E o presidente Lula, nessa mesma manifestação, acabou fazendo mais um aceno ao que ele considera como um equívoco por parte não só do Legislativo, mas também do Judiciário, que é o trabalho remoto. O presidente Lula manifestou o descontentamento dele com a possibilidade de ministros do STF, senadores, deputados poderem votar de forma remota, principalmente pelo telefone celular, sem estar aqui em Brasília. O presidente Lula fez uma comparação com a situação dele, em que quando ele se ausenta aqui do território nacional, precisa passar a faixa presidencial, ainda que provisoriamente, para o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, o presidente Lula acabou apoiando o trabalho presencial, porque, segundo ele, traz mais seriedade, não apenas ao trabalho do Legislativo, mas também do Judiciário. Evandro. Agora, André Anelli, eu quero só que você espere um minutinho, que eu já vou voltar a falar contigo sobre uma fala também da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Mas eu quero só atualizar para vocês que houve a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, então o Congresso aprovou, e qual que é a principal questão? Se impôs ali uma regra de que o governo terá até o primeiro semestre de 2026 para pagar 65% de emendas parlamentares de execução obrigatória, que são justamente as emendas que o presidente da República estava criticando até agora nessa fala que foi trazida aqui pelo nosso André Anelli. Então, na LDO aprovada agora há pouco, e já já eu volto com a Anelli, ele acabou saindo ali e foi conversar no Zap, mas na LDO aprovada, Piperno, teve então, vocês são obrigados a pagar 65% já no primeiro semestre, para não ficar naquele enrola-enrola que depois gera crise com o Congresso Nacional. Enrola, o ano que vem é ano eleitoral. Exatamente. Ou libera até dia 30 de junho, ou depois o prefeito não recebe mais o dinheirinho. Então, o Congresso quer prazo. Fala, é o seguinte, presidente, ministros, tá bom, nós vamos conversar, mas eu preciso desse dinheiro para ajudar a garantir a minha reeleição no prazo adequado. Não adianta querer me mandar o dinheiro dia 15 de novembro, porque dia 15 de novembro a eleição já foi. E aí eu não sei se eu vou estar reeleito ou não. Então, eu quero dinheiro antes. Se não tiver dinheiro antes, não tem aprovação de nada. É assim que funciona. Calendário de ano eleitoral, né, Zé? Ninguém segura. O calendário daqui é diferente do calendário nosso de cada dia, né? Todo mundo que já está no ano que vem há muito tempo. É verdade, olha só, Zé. olha o que poder demais faz. Aí, ou instituição, ou indivíduo, né? Ou um ditador, ele vai tomando poderes até ele se sente assim
acima de tudo, do bem e do mal. O Gabriel Garcia Marques descreve muito bem esse Anos de Solidão, né? O poder da fama, o poder de ser poderoso mesmo, ao ponto do general Buendia fazer um círculo em torno dele e ninguém passa daquilo, nem mesmo a mamãe dele. Então o Congresso se empoderou tanto politicamente que pega o orçamento e faz da melhor maneira para eles. Isso que o presidente falou é verdade. De 5 trilhões e 400 bilhões de reais, que é o custo é o orçamento teórico, né, que é uma carta de ficção, porque isso é arrecadação. Sobram ali 110, 120 bilhões. Aí vem o Congresso e pega 60 bilhões em emendas. Mas existem também as verbas extra-orçamentárias que os deputados pedem. Então, o Congresso, com metade do orçamento discricionário, desmobiliza o governo, pulveriza. Tá, são obras importantes nos municípios, os deputados sabem o que os prefeitos querem, o que os municípios querem, mas veja bem, um orçamento federal sem a possibilidade de investimento em infraestrutura, sem a possibilidade de fazer grandes obras, acabou. Não é um Estado, aí não adianta, ele está se canibalizando, quer dizer, vivendo por ele mesmo. É como se o dinheiro não existisse. Quem está mandando nisso? Os deputados e senadores. E aí vão avançando. Eles são poderosos, eles que votam. O governo não tem maioria lá, quem é a maioria é o Centrão mesmo. E eles fazem o que querem. Então, a que ponto chegou? Ah, não, tem que ser as emendas, tá? Tem que ser impositivo, ou seja, o governo tem que liberar. E agora define data. Tem que liberar no primeiro semestre, porque nós temos que pagar os prefeitos para ganharem votos, né? Então, assim, é o poder demais que acaba deixando a boca torta pelo cachimbo, como dizem antigamente. Muito bom, Zé. Fala, Bruno Moço. O Zé Maria trouxe os números que a gente mencionou ontem aqui, a respeito disso. Você pega a despesa, ele falou do orçamento total de 5 trilhões e pouco. Quando nós pegamos só as despesas primárias, 2 trilhões e meio, mais ou menos, os gastos não obrigatórios, como ele muito bem colocou, são 200 bi. Imagina você ter, presta atenção nesses números rapidamente, são 2 trilhões e meio o que o governo gasta. Das despesas, sobram apenas 200 bilhões dos chamados gastos não obrigatórios, porque o resto já é comprimido pelos gastos obrigatórios. Despesas do próprio governo. O que entra em gastos não obrigatórios que sobra só 200 bi de 2 trilhões e meio? Investimentos, por exemplo. O que mais? Emendas, que representa 50 bilhões. Ou seja, do orçamento de 2 trilhões e meio de despesas, sobram 200 bi, sendo que 50 são só emendas. Sobram 150 bi para investimento, só que as despesas obrigatórias estão crescendo, por isso o próprio governo falou, não sou eu, que em 2027 acabou o dinheiro, porque as despesas obrigatórias engoliram as não obrigatórias, a máquina para. Engessa tudo, né? O governo próprio falou isso. Então, eu fico pensando aqui, quando eles estão negociando ali entre eles, o Lula pedindo, o Legislativo retrucando, ou hoje o Legislativo cresceu o poder e comanda as emendas, etc. Eu fico pensando assim, quem pensa na população? Será que alguém pensa? Sabe por quê? Porque eu vou falar só um detalhe. Esses 50 bi que estão sendo discutidos aí, o dinheiro é nosso, tá? Não é deles. Talvez nós não sejamos muito bem-vindos para discussão com eles. Eles decidem o que fazer com o nosso dinheiro.